Bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, Mateus 16, de 13 a 19. Reconhecer e testemunhar que Jesus é o Messias. Hoje também celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. Eles são considerados duas colunas da Igreja. Pedro recorda mais a instituição, Paulo o carisma e a pastoral. Exerceram atividades diferentes, em campos diferentes. Muitas vezes chegaram a se desentenderem, mas, apesar de divergirem nos pontos de vista e na visão do mundo, o amor de Cristo e a força do testemunho os uniram na vida e no martírio. Conheceram e experimentaram Cristo de formas diferentes, mas é único e idêntico o testemunho que deram de Jesus. Por isso, são figuras típicas do cristão, com suas fraquezas e forças. Fortes no anúncio, foram corajosos até o fim no testemunho de Jesus. Então, irmãos e irmãs, quem é Jesus? Jesus e os discípulos estão no território de Cesareia de Filipe, uma região habitada por pagãos. Ela recorda o início da atividade de Jesus e seu objetivo primeiro. Jesus leva seus discípulos para longe de Jerusalém, o centro do poder político, econômico e ideológico. Cesareia de Filipe é uma espécie de periferia e terra que espera um anúncio qualificado acerca de quem é Jesus. E a partir dessa realidade, longe da influência ideológica do centro, que os discípulos são estimulados a dar uma resposta plena de quem é Jesus. Grave pergunta: será que nós poderemos dizer plenamente quem é Jesus se estivermos comprometidos com os centros de poder? Pois bem, o episódio tem dois momentos. No primeiro, Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas dizem a respeito dele. A resposta revela a diversidade de opiniões, todas insuficientes para responder à pergunta: quem é Jesus? Ele é visto como o simples precursor dos tempos messiânicos. Percebe-se que circula na sociedade uma imagem distorcida de Jesus, exatamente por causa de sua humanidade. Ele se apresenta como Filho do Homem, título que o situa no chão da vida de todos os mortais. Filho da humanidade, ele é carne e osso como qualquer um de nós. É justamente por isso, e é isso, que começam as distorções. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. No segundo momento, Jesus interpela diretamente os discípulos que haviam visto sua luta para planejar a justiça do reino. Para vocês, quem sou eu? A resposta de Pedro mostra quem é Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta é um dos pontos altos do Evangelho de Mateus, cuja preocupação é a de apresentar Jesus enquanto o Emanuel, o Deus aqui e agora, o Deus conosco, o Salvador, Jesus, Deus que salva. Jesus é a realização das expectativas messiânicas, o portador da justiça que cria sociedade e história novas. Ele supera, portanto, a barreira do velho e introduz a novidade. A comunidade nasce do reconhecimento de quem é Jesus. Reconhecer Jesus desse modo é ser bem-aventurado, porque através dele o cristão mergulha no projeto de Deus realizado em Jesus. Ninguém chega a entender quem é Jesus a não ser mediante o compromisso com suas propostas, a justiça e o reino, que são as mesmas do Pai. Reconhecimento de Jesus não é fruto da especulação ou de teorias sobre ele, e sim de vivência do seu projeto, prática da justiça, do amor. Jesus mostra que a comunidade cresce e adquire corpo em meio aos conflitos. As portas do inferno ou
o poder da morte, onde forças hostis procuram derrubar o projeto de Deus. Jesus confia grande responsabilidade de liderança a quem o confessa como Messias. E aí Pedro recebe essa missão. Qual é a função dessa liderança? Em primeiro lugar, conservar em meio aos conflitos decorrentes da prática da justiça a firme convicção de que o projeto de Deus irá triunfar. O poder da morte, a injustiça não vai vencer. A primeira função do líder é, pois, manter de pé a esperança da comunidade, do povo, em torno da justiça que inaugura o reino. Então, meus irmãos e irmãs, nesse sentido nós podemos perceber o aspecto da conversão está bem demonstrado aqui nos versos 21 e 23, onde Jesus mostra como realiza seu messianismo através do sofrimento, rejeição e morte, ou seja, enfrentando o centro do poder que mantém a injustiça causadora da morte do povo. E Pedro, antes pedra de edificação, se torna Satanás, pois propõe um messianismo alternativo já rejeitado por Jesus no episódio das tentações. Simão Pedro, e com ele a maioria das pessoas gostaria que Jesus fosse do jeito que ele quer. O mestre não é do jeito que nós imaginamos, mas ainda pelo fato de ser o mestre, quer que nós sejamos do jeito que ele é. O projeto de Deus continua na comunidade. E por isso, o texto fala de Pedro e de sua liderança na comunidade. Qual é a função da liderança? É ser o ponto de união da comunidade que Cristo edificou com sua vida, morte e ressurreição, e organizá-la para que seja a continuadora do projeto de Deus. É ser aquele que, a partir da prática do Mestre, leva a comunidade ao discernimento, à aceitação daquilo que promove a vida e da rejeição de tudo que patrocina e provoca a morte. Pedro e Paulo, uma figura da igreja, a igreja que avança, ora vai para frente, ora dá um passo para trás humanamente, mas divinamente o Espírito de Deus conduz essa igreja, a igreja de Jesus, a portadora da verdade de Jesus, a portadora da missão de anunciar e denunciar.